A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Assentado mesmo como nós estamos, diz assim a palavra do Senhor: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos ler mais uma vez. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome por estarmos aqui, Senhor, diante desta grande responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações nesta noite. Deus, como sempre eu tenho dito, Senhor, não sou nada sem o teu Espírito Santo. Que o Senhor nessa noite venha nos conduzir, Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra que vai falar conosco, assim como o Senhor já falou conosco, Senhor, já ministrou nos nossos corações através do louvor nesta noite. Ó Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua presença, pelo Teu amor supremo sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Ah, Deus, que a nossa mente esteja aberta para entender e discernir a voz do Teu Espírito Santo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Esse texto, eu só li um versículo, mas está dentro da história ou do contexto de Nicodemos. A Bíblia fala que Nicodemos, ele queria encontrar Jesus, um homem da lei, um homem sábio, estudado na lei de Moisés, e ele ficou um tanto curioso para encontrar Jesus, para saber se verdadeiramente, se tudo aquilo que falava de Jesus era verdade. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, e ali Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Jesus simplesmente falou essas palavras pensando que ele ia entender, mas a Bíblia diz que ele retrucou, dizendo: mas como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura ele pode entrar no ventre da mãe novamente e nascer de novo? E Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes o que eu estou dizendo. É necessário nascer da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Aí entre esse versículo nós lemos que é nascido da carne é carne, e que é nascido do Espírito é Espírito. Podemos falar sobre esse nascer do Espírito, esse nascer de novo, como regeneração. A palavra regeneração está dentro do estudo da teologia sistemática, onde nós estudamos sobre a redenção. Quando nós falamos sobre a redenção de Cristo, nós falamos sobre regeneração, nós falamos sobre santificação, conversão, vários assuntos. Nós podemos falar dentro do estudo sistemático de redenção. E quando nós falamos de regeneração, nada mais é do que nascer de novo. Nascer de novo. Este termo regeneração, o homem é passivo nessa história. Nós somos passivos. Quando eu falo passivo, o que é passivo? Tem um ativo e tem um passivo. Aqui tem um exemplo clássico aqui para nós. Nós temos uma caixa aqui, uma caixa de som ativa e uma caixa de som passiva. Amém? O que é uma caixa de som ativa? Uma caixa de som ativa é aquela que já vem amplificada, ok? Ela tem recurso próprio, é só ligar na tomada e ela já tem os seus recursos de amplificações, médio, agudo, né? E assim vai. E a caixa passiva não, é uma caixa simples. Ela precisa de ser alimentada por uma caixa ativa. Amém? Então a caixa passiva, ela precisa da ativa para funcionar. E no termo regeneração, nós, seres humanos, somos passivos. Por quê? Porque nós precisamos unicamente do Espírito Santo para fazer esta obra em nós. E tanto no termo espiritual quanto no termo natural. Ninguém escolhe para nascer. Alguém escolheu para nascer na família que vive hoje? Ninguém. É uma escolha que vem de Deus. É uma escolha que nós somos passivos. Quer dizer, nós dependemos de Deus, dependemos de uma ação maior,
de um mover do Espírito, de algo sobrenatural, para que isto aconteça. Então, quando nós falamos de regeneração, essa ação de Deus em nossas vidas, ela depende unicamente de Deus. Eu não consigo me regenerar sozinho, eu não consigo nascer sozinho, porque eu sou incapaz, eu não tenho esse poder. Apesar que Deus, alguns dos seus atributos nós podemos compartilhar, mas a onisciência, a onipresença de Deus e outros nós não podemos compartilhar. Deus é amor, nós também temos amor. Amém? Alguns dos seus atributos nós podemos compartilhar, mas este de onisciência, onipresença e o fato dele regenerar, o poder de regeneração, só Deus pode fazer na nossa vida. E nós estamos aqui hoje por quê? Porque um dia o Espírito Santo gerou em nós, regenerou-nos, nos transformou, nos fez nova criatura, fez nós pensarmos diferente, e aqui nós estamos. Por isso que nós somos nascidos do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E como que Deus faz esta transformação em nossas vidas? Gruden, ele diz uma frase assim: regeneração é um ato secreto de Deus, pela qual Ele nos concede uma nova vida espiritual. Isto é, às vezes chamado nascer de novo, na linguagem de João 3, da história de Nicodemos. Isto é regeneração. Somos inteiramente passivos nesta regeneração. Então, quando fala passivo, você lembra, você não tem força sozinho, você não faz sozinho, você precisa de alguém ativo, você precisa do Espírito Santo. Então, a obra de regeneração, ela vem de Deus. João escreve lá no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! De Deus. Então você hoje, nós somos regenerados, nós somos nova criatura, porque isso partiu de Deus, partiu do coração de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque as minhas obras são boas, não, é pela graça infinita de Jesus Cristo, é pela graça infinita de Deus Pai. Ele nos regenerou, Ele nos salvou, Ele nos escolheu para estar com Ele, aleluia. Nós somos passivos. Nós não temos força, sozinhos não, só Deus, só Ele pode gerar em você a vontade de ouvir a palavra, só Ele pode gerar dentro de você a vontade de orar, só Ele pode gerar dentro de você a vontade de estar em comunhão. Nós dependemos desse Deus ativo sempre, senão nós morremos. Nós somos gerados de Deus. Observa que tudo aquilo que Deus fez, a terra produz ervas, não é isso que diz a palavra? A terra produz ervas, árvores, toda plantação. Quando você tira uma árvore dessa da terra, ela morre, não morre? Porque você tirou ela da fonte da vida dela. Qual que é a fonte da vida da planta, da árvore? É a terra. Então, se nós tiramos essa planta da terra, ela morre. Se nós tiramos um peixe da água, ele morre, porque a água é a fonte de vida. Amém? Estão entendendo? E nós? Nós fomos gerados pelo sopro de Deus. Então, se Deus, o Espírito de Deus não está em você, você morre. Se você sai da presença de Deus, você morre. Tudo aquilo que Deus fez tem um fundamento, a substância certa, a terra, a água, enfim. Você é criatura de Deus. Deus fez a sua imagem e semelhança. Então você depende dele para viver. Nós dependemos da sua palavra para viver. Por isso que nós somos passivos nessa regeneração. Por isso que nós dependemos da palavra. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo. Por isso que nós somos totalmente dependentes de Deus. É impossível eu, como cristão que sou, não ter comunhão. É impossível eu, cristão, não ler a palavra. É impossível eu viver. Nós nos tornamos mortos, ambulantes, espiritualmente falando. E Deus Pai, Ele anseia que todos aqueles
que aceitaram a Jesus Cristo, que confia na sua palavra. Deus Pai, com certeza Ele anseia que todos esses que professaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que todas estas pessoas tenham anseio, tenham a sede de estar perto de Deus, de buscar mais de Deus, porque Ele é a sua fonte de vida. Ele é a nossa fonte de vida. Tiago capítulo 1, versículo 18 nos diz assim: pois segundo o seu querer, não é segundo o meu querer, por segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, e pela palavra que nós somos gerados. Você ouve a palavra, Deus fala no seu coração, o Espírito Santo te enche de sabedoria, Ele te dá discernimento, você entende, você então responde ao chamado de Deus, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Tiago está dizendo. Apóstolo Pedro ainda diz lá no capítulo 1, versículo 3: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi através dele, foi através do seu grande amor, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui nessa noite, que você foi regenerado, que Ele te escolheu para uma nova vida, aleluia. E não só aqui na terra, não só aqui, vivermos uma vida plena, no gozo do Espírito. Quando diz assim, uma vida plena no gozo do Espírito, satisfeito com aquilo que somos, satisfeito com aquilo que temos, dando graça a Deus por tudo, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. A regeneração faz isso, a transformação faz isso. Quando nós somos regenerados, quando nós somos transformados pela palavra, queridos, nada impede eu de adorar ao Senhor, nada impede eu de levantar as minhas mãos, os meus olhos para o céu e dizer: bendito seja o Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a paz, que nos deu a regeneração, que nos deu a certeza de uma vida eterna. É Deus Pai, aleluia, e Deus Espírito Santo, Deus Filho, é esta trindade que nos dá certeza de que um dia eu irei morar no céu, você também irá morar no céu. A regeneração faz isso, ela transforma. Ezequiel profetizou esta obra soberana de Deus no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Antes que tudo isso acontecesse, antes que Jesus Cristo viesse à terra, antes que Ele morresse e ressuscitasse, o profeta Ezequiel já falava dessa regeneração. Ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, dar-vos-ei coração novo. Observa que é Deus que dá. Observa que nós somos passivos nisso, quer dizer, nós não fazemos, nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos de uma força, nós precisamos de algo sobrenatural, algo que vem de Deus. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós, Ele é o ativo, Deus é o ativo, nós somos o passivo. Nós precisamos de Deus. É que às vezes nós achamos que somos ativos, achamos que nós estamos com o poder, achamos que nós podemos resolver todas as coisas sem buscar de Deus uma orientação. Não, nós somos passivos. Se eu desligar o cabo ali daquela caixa e ligar esta, aquela não funciona. Você sabe por quê? Porque ela está desligada da ativa, e quando nós estamos desligados do ativo que é Deus, nós nos tornamos nulos, apagados, sem experiência, sem motivação. É Deus que nos dá. E Ele continua dizendo: porém dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. O profeta Ezequiel já estava dizendo: esse processo de regeneração depende de Deus. Nós somos dependentes, passivos. Ele diz assim: tirarei de vós o coração de pedra. O que é o coração de pedra? No sentido figurado, coração difícil de entender, não entende. Fala e está duro, está insensível.
Deus está dizendo que vai colocar um coração de carne, no sentido assim, um coração sensível, um coração que ouve a voz de Deus e guarda no coração, uma pessoa que realmente quer mudança, quer transformação, uma pessoa que realmente ama a obra do Senhor, uma pessoa realmente que ama fazer o bem ao próximo, porque assim diz a palavra: amai o seu próximo como a ti mesmo. A regeneração faz isso. Quando nós somos regenerados, querido, tudo anda conforme a palavra. Então, se algo não está andando de acordo com aquilo que Deus fez na sua vida, se eu digo assim: eu sou regenerado, pastor, eu nasci de novo, mas mostra as suas obras, mostra aquilo que realmente mudou dentro de você. Será que nós continuamos ainda fazendo as velhas obras, as obras da carne, daquele homem da carne? Não, você agora nasceu do Espírito, você nasceu da palavra, e quem nasce da palavra, vive conforme a palavra, anda no Espírito, fazendo as coisas do Espírito, aleluia, pelo menos busca fazer com persistência. Lógico que nós não conseguiremos ser 100%, Deus sabe disso, por isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado, porque Ele sabia que eu e você não daríamos conta sozinhos, porque é impossível, queridos, viver num mundo como esse e nós não pecarmos. É impossível nós viver num mundo como esse e nós não pecarmos, mas todos os nossos pecados, segundo a palavra, Jesus levou sobre Ele na cruz do Calvário. Então você tem que andar de cabeça erguida. Ah, mas eu pequei. Se você pecou inconsequentemente ou sem querer, vamos dizer assim, Deus te perdoa. Agora, o que não pode é nós praticarmos o pecado sabendo que está pecando. Aí eu costumo dizer que isso já é tentar a Deus. Você sabe que está errado, né? Aí isso mostra que você não foi regenerado, porque quem nasce de novo, nasceu de novo, uma nova vida, uma nova pessoa, acabou. Aquilo que era do passado ficou para trás. Regeneração. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Nesse processo de regeneração, primeiro ato que nós aprendemos aqui, que nós somos inteiramente passivos na regeneração. Agora, quando nós falamos do processo de redenção, tem a parte que nós estudamos sobre santificação. Santificação, nós nos tornamos ativos nessa história. Por quê? Não depende só de Deus. Eu também tenho a minha participação. Eu tenho que buscar a minha santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz: buscai. Se é buscar, é parte de mim. Na santificação nós somos ativos. A força está em mim, é eu que tenho que buscar. Lógico que Deus vai te ajudar, lógico que o Espírito Santo vai te ajudar, mas você tem que buscar. Em segundo lugar, quando acontece a regeneração? Quando acontece esse novo nascimento? Nicodemos, o versículo que nós lemos, ele ouviu Jesus, Jesus explicou para ele. Depois disso, lógico, Nicodemo mudou, Nicodemo nasceu de novo. Ele realmente foi regenerado. Mas de que forma ele foi regenerado? Através do quê? Qual foi a ferramenta que Jesus usou para convencê-lo? Não foi a palavra? Não foi a palavra de Jesus? Não foi Jesus falando para ele? Então, quando acontece a regeneração, Deus nos regenera ao mesmo tempo em que nos faz o chamado eficaz dentro de nós. Quando é, pastor, que acontece? O chamado do Evangelho. Já tenho dito aqui, nós ouvimos a palavra, o pastor prega, o irmão prega, o profeta prega, o irmão prega, pregou para você, você ouviu a palavra, é o chamado do Evangelho. Todos ouvem o chamado do Evangelho, mas o chamado eficaz não, é diferente. O chamado eficaz é aquele que ouve o chamado do Evangelho e guarda para si no seu coração. Então ele recebe naquele instante, naquele momento, o Espírito Santo. E o Espírito Santo regenera. O que é regenerar? Ele muda o seu interior. E a partir de que o Espírito Santo convence você de que você estava errado, de que você estava entendendo tudo errado, naquele momento você é impulsionado a dizer sim a Jesus. Porque o Espírito Santo, a obra ativa de Deus,
entrou em você, convenceu você de que você está errado. A palavra está dizendo para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a palavra vai falando, a palavra vai mexendo, e o Espírito Santo vai falando dentro daquele que tem o chamado eficaz entra naquela pessoa, e ela responde. 1 Pedro 1,23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, respondendo à pergunta, quando acontece a regeneração? Quando ouvimos a palavra de Deus, guardamos em nosso coração, e daquele momento em diante, eu tomo a decisão de servir a Deus, porque o Espírito Santo me convence. É Ele que faz mudar o meu pensamento. Até então eu pensava diferente, porque a Bíblia diz que Jesus é a luz que veio ao mundo. A palavra luz significa conhecimento. Quando a palavra de Deus entra dentro da sua mente, do seu coração, você começa a entender as coisas diferentes, abre um leque, abre um entendimento, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Você começa a pensar diferente, a entender diferente. Mas estava errado, eu estava pensando errado. Não, é a luz de Deus, é a luz de Jesus Cristo que entrou dentro de você. Agora você pensa diferente, agora você começa a ter a mente de Cristo, você começa a amar como Cristo. Regeneração é isso. Se eu não pensar como Cristo, se não amar como Cristo, significa que eu preciso ainda ser regenerado. O processo ainda tem que ser feito na minha vida. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então observe que a Bíblia nos dá a resposta. Onde vem? De onde vem a regeneração? Através da palavra de Deus. Amém, queridos? Isso significa que não é de nós, não parte de mim, eu quero. Não. Quando você fala eu quero, é porque o Espírito Santo já habitou, já regenerou, já mudou o seu pensamento, já mudou o seu comportamento. Você agora responde ao chamado de Deus, porque o Espírito Santo fez você mudar de ideia. Ele convence. Aleluia, glória a Deus. Gruden diz assim: portanto, chamado eficaz é Deus falando poderosamente em nós. Olha só, o chamado eficaz é Deus falando poderosamente em nós. E regeneração é Deus Pai, Deus Espírito Santo operando poderosamente em nós. Observa bem. Então, quando você ouve a palavra, é Deus Pai falando com você poderosamente, aleluia. Ele vai te enchendo com a palavra vai te comovendo. E quando você entende a palavra, o Espírito Santo agora, Deus Pai e o Espírito Santo começa a te regenerar, a nascer de novo, começa a produzir um novo homem ou uma nova mulher. Vamos dizer assim, produzir. Mas você agora nasce de novo, com novos pensamentos, como diz a própria palavra. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que blasfemava, não blasfema mais. Aquele que xingava, não xinga mais. Isto é regeneração. Aquele que é regenerado, ele realmente ama a palavra do Senhor. Ama estar perto de Deus. Ama. Como eu posso dizer, se eu amo o mundo, se eu amo as coisas do mundo, se eu amo aquilo que o mundo tem, como eu posso dizer que eu sou regenerado? Não posso dizer isto. Eu tenho que amar a Deus e as coisas do Senhor, eu tenho que amar a casa de Deus, eu tenho que amar a sua palavra, querido. Em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que está dizendo? Buscar a Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não significa que você tem que trabalhar só para Deus, não. O versículo está dizendo, não, tem que fazer tudo para o Senhor, só tem que ir para a igreja, tem que fazer as coisas do Senhor, tem que pregar, tem que cantar. Não. Deus está falando assim, coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Vai fazer um negócio, Deus
posso fazer isso? Vai viajar, Senhor? Eu posso viajar, me dá a tua direção. Deus em primeiro lugar em tudo. É isso que é buscar a Deus em primeiro lugar. Os regenerados pensam assim, porque eles sabem que eles são passivos, ele depende de um ativo que é Deus. Se Deus não te mandar força, se Deus não te alimentar, você não consegue caminhar, você morre. É por isso, queridos, que os regenerados reconhecem que eles são dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas comuns. Pessoas comuns. E na realidade, a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Vivemos no Espírito, vivamos a palavra. Pastor, mas os dias são difíceis. Sim, a palavra de Deus diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis, mas aqueles que perseverarem até o fim, dar-vos-ei a coroa da vida, assim diz o Senhor. Você quer a coroa? Você quer a vitória? Você quer o prêmio? Então faça o possível para servir ao Senhor. Nos dias difíceis, é os melhores dias para você dizer que ama Deus. Porque quando nós estamos, querido, na melhor, na bonança, tudo está muito bom, é muito fácil. Mas louvar a Deus nos tempos difíceis, querido, aí se mostram os verdadeiros cristãos que não adoram em troca de nada, mas adoram por aquilo que Ele é, adoram por aquilo que Ele já fez por você. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para remir você, para perdoar você, e a mim também. Aleluia. Essas duas ações aconteceu na família de Cornélio. Essa ação do Espírito Santo, ouvir a palavra e ser regenerado. Atos 10, 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Pedro foi à casa de Cornélio e ali Pedro teve uma visão antes. Deus mostrou para ele num lençol branco animais impuros, e pediu para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro falou: mas Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Mas Deus estava dando uma visão para Pedro de que os gentios também faziam parte desta redenção. E quando ele acaba de ter aquela visão, a Bíblia diz que chegou na sua casa os dois homens enviados por Cornélio e contaram o sonho para ele. Então ele entendeu o sonho. Então Pedro foi na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, estava aquela multidão na casa de Cornélio, esperando Pedro chegar, porque Cornélio teve a visão. E Deus mandou Pedro na casa de Cornélio, um gentil. Segundo Pedro, ele não merecia. Pedro tinha entendimento: não, é só o judeu. É só o judeu que está enquadrado nesse processo de regeneração. Mas quando ele começa a falar da obra de Cristo, sobre aquela multidão de pessoas que estavam ali na casa, a Bíblia não fala a quantidade de pessoas, mas eu creio que tinha muita gente ali na casa de Cornélio, para ouvir o que Pedro tinha para falar. Porque Deus disse para Cornélio: manda chamar Pedro, que ele tem algo para explicar para você. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro começa então a falar da obra de Cristo, desde o processo de João Batista até a crucificação, a ressurreição, tudo aquilo que aconteceu. A Bíblia diz que depois que Pedro terminou de falar de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos eles começaram a falar em outras línguas, aleluia. Isso significa que o processo de regeneração acontece no momento em que nós ouvimos a palavra e o Espírito Santo entra em nós e nos regenera e nos transforma. É isso que aconteceu na sua vida, é isso que aconteceu na minha vida, aleluia. Você já foi regenerado, você já foi transformado, porque você já ouviu a palavra, e quando você ouviu a palavra, você teve o desejo, aleluia, de dizer sim para Jesus, porque o Espírito Santo te impulsionou a dizer sim, aleluia. Não foi a sua vontade, não foi o seu querer, não é porque você é bonzinho, não. Entenda uma coisa, querido, esta é a obra que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. Deus quer regenerar, Deus quer fazer nascer de novo. E quantas pessoas estão perdidas por aí? Quantas pessoas precisam de regeneração? E a palavra está dizendo que o processo de regeneração acontece de duas maneiras. Primeiro, a pessoa tem que ouvir a palavra. Nós temos que levar a palavra. Quantos estão por aí precisando ouvir para ser regenerado? Então o processo da regeneração, ela acontece primeiro quando nós ouvimos a palavra. E aí, o que nós estamos fazendo para que outras pessoas sejam salvas, sejam libertas? Nesse mesmo texto,
o autor trata da graça irresistível, que é uma polêmica isso aqui. Graça irresistível. Muitos entendem errado esse termo, como se não partisse de nós uma vontade, mas pelo contrário, a obra que Deus faz, esta graça irresistível, não significa que as pessoas não fazem uma escolha voluntária e espontânea. Nós fazemos sim. Como que nós fazemos essa escolha voluntária? Por que nós fazemos a escolha porque nós ouvimos a palavra. E o Espírito Santo, ele nos convence. Amém, queridos? É o Espírito que nos convence. Quer dizer, é irresistível porque ele me convence de que eu estou errado. Então eu respondo. Voluntariamente eu respondo. Não significa que isso é livre-arbítrio. Não, é Deus que convence você. O Espírito Santo te convence de que você está errado e você tem que responder. Já imaginou isso? Aqui tem um copo cheio de água. E talvez eu tenha problema de visão, não consigo ver com os meus olhos que esse copo está cheio de água. Eu tenho um problema de visão. Aí vem alguém, me convence. Vem alguém falar comigo, olha, tem um copo na sua frente, mas ele está cheio de água. Não estou vendo a água. Aí ele vai falando comigo até o ponto, talvez ele pegar meu dedo e colocar, eu sinto a água. Opa, tem água mesmo. Ele me convenceu. Até aquele momento eu diria, não tem água. Mas a partir do momento que ele me convence de que tem água, eu voluntariamente vou dizer, tem água. Porque me convenceu. Esta é a ação do Espírito Santo, essa graça irresistível. É assim, você não resiste porque você é obrigado a falar a verdade, porque você ouviu a verdade. O Espírito Santo te convenceu de que a salvação é só em Cristo, que só existe um caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo te convence que você está errado. Então você responde, sim, voluntariamente. Isto é graça irresistível. Significa que respondemos voluntariamente. Indica que a obra de Deus penetra no coração para produzir uma resposta absolutamente certa, segundo Grudem. O Espírito Santo penetra no nosso coração, ele penetra para produz em nós uma resposta certa. Ele que faz nós respondermos certo. Porém, parte do nosso voluntarialismo. É minha vontade, mas ao mesmo tempo é Deus que me impulsiona. Vocês irmãos entenderam? Isso é muito complexo. O tal da graça irresistível. Conclusão. João capítulo 3, versículo 8. Vai nos dizer que aqueles que é nascido do Espírito, o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem esse detalhe. Quando nós somos nascidos do Espírito, nós estamos na direção de Deus. Amém? É como o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É dirigido por Deus. Deus te leva a lugares diferentes. Deus te traz. Enfim, você está dentro dos planos de Deus. Nascido do Espírito. Você sabe por que Deus faz isso? Porque você é passivo. Você não é ativo. Você precisa dele. É por isso que aquele que é nascido do Espírito, como diz a palavra aqui, é como o vento. Você ouve a sua voz, ouve o barulho, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, querido? Você depende dele para locomover, para fazer. Enfim, nós somos dependentes do Espírito Santo do Senhor. Mesmo que seja um verdadeiro mistério entender como Deus faz isso em nós, temos a certeza pelo fato de termos sido regenerados. Sem regeneração não podemos entender as obras espirituais de Deus, pois o homem carnal não entende. 1 Coríntios capítulo, para encerrar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então tudo isso que nós falamos aqui nessa noite, você só consegue entender se você nascer de novo, se você for regenerado. Dá lugar ao Espírito Santo. O fato de eu estar aqui nesta noite, olha só, o fato de você estar aqui nesta noite não significa que você está regenerado.
O fato de você estar aqui não significa. O que vai provar que você está regenerado é a sua conduta durante o dia, durante os meses que se passam, a sua conduta diante das pessoas, a sua reação. O que o regenerado ele muda, é nascer de novo, é deixar para trás tudo aquilo que era errado. Nascer de novo significa isso. Ficamos de pé. Aleluia.